Bom, companheiros, eu vou fazer aqui uma consideração sobre o que um padre está comentando, respondendo a duas mulheres, né? São cristãos, são religiosos, né? E estão na fé. E eles estão ali fazendo comentários sobre, né, a causa da fé deles, da crença deles, no que eles acreditam. Vamos ouvir, companheiros. Padre, a gente se depara muito com afirmações como todas as religiões são iguais, e aí nos leva àquela pergunta, né? Então, não é exatamente assim. Eu ouço muito falarem assim, as religiões, os pastores, né, eles dizem que Deus está aqui, que Deus está com eles. Não que são iguais, né? Não que são iguais. Eu, há muitos anos atrás, eu ouvi se dizer, né, que toda religião leva a Deus. Toda religião leva a Deus. Agora, o que eles estão comentando aqui, que todas as religiões são iguais, se salvam, né? O que eu ouço dizer, os pastores, os bispos que estão aí, dizendo assim, que Deus está aqui, aonde eles estão. É isso que eu ouço dizer. tudo salva? Todos os credos salvam? O que está por trás da A gente tem que ver realmente o que é salvação. afirmação, qualquer religião salva. Qual é a pergunta que nós precisamos fazer para desmantelar, desvendar o que está por trás? O que se entende por salvação? Bom, eu já matutei sobre isso e eu entendi que salvação, ali no texto, nos registros bíblicos, significa liberdade. Liberdade nacional, né? O povo de Israel, né? Os escolhidos por Deus, né? Serem livres, né? Os senhores, né? Pelo menos não se fala de servos, talvez haja assim ideias de servidão, né? No que diz respeito à questão de Deus, mas o significado dessa palavra é liberdade. Liberdade. Salvação é liberdade. É liberdade. Quando as pessoas dizem assim, qualquer religião salva, talvez na realidade elas estão querendo dizer, todas as religiões fazem feliz, todas as religiões... Não, companheiro, quase sempre é muito normal as religiões fazerem assim, um contraste com a felicidade. Muitas pessoas estão tristes, aborrecidas e muitas vezes ali na religião, muitas pessoas, muitos religiosos estão por pressão, por medo daquilo que aprendeu, do castigo, do sofrimento, do fogo eterno, né? Então muitos estão ali, porque muitas pessoas, muitos homens, têm uma má índole. Não são pessoas de bom coração, pessoas sensatas. Muitos são desequilibrados no que diz respeito à moral, à empatia, né, essas coisas. São muitos. Agora, eles conhecem a ameaça e a promessa. Desde que nasceram, desde que começaram a ouvir, eles aprenderam a conhecer, eles aprenderam a acreditar nas promessas de benefícios e nas ameaças de dor, sofrimento, pavor eterno. Desde sempre, sim, nós aprendemos isso. Então, a palavra salvação significa, como ver, liberdade. Satisfazem. Se elas entendem salvação como um modo de ter uma vida melhor neste mundo, já aqui, bom, então você pode encontrar resquícios de... Eu penso que salvação, que diz respeito a Deus, é a pessoa não encontrar no percurso da sua vida situações, momentos, ambientes malignos, maléficos, né? Então se a pessoa já consegue se desviar
dos sofrimentos, das dores, das maledicências, já é uma grande coisa, companheiro. Bem-estar, uma boa direção, bons princípios. O budismo tem bons princípios. O taoísmo, as filosofias orientais têm. Eu não penso que a pessoa tenha que ter uma boa direção. Eu penso que a pessoa tem que ter um bom caminho. Pois é o caminho que vai determinar a sua chegada, né? Porque a direção não, a direção é uma decisão, a revelia. Agora, seja qual for a direção, o seu caminho é que vai determinar o seu preço. Princípios muito bons, muito retos. Existe algo de bom, de verdadeiro naquilo. A questão é, o que nós... Em tudo existe algo de bom, de verdadeiro, porque mesmo as coisas mais nocivas, elas precisam de algo para conquistar, para atrair a pessoa. Então, algumas coisas é como um mercado que vende alguns produtos com preço barato e um outro preço alto. Então, é isso que eu digo. Nós entendemos por salvação. A noção de pecado aqui é totalmente descartada. Pecado, segundo a Bíblia, lá no começo de Gênesis, Deus falou assim, aquele que criou as coisas todas, que fez em 6 dias e no 7º dia descansou, aquele lá que diz, né? Se fizeres o mal, ele falando com o filho de um homem, um dos deles lá, se fizeres o mal, se fizeres o bem, não serás aceito? Tipo pergunta, né? Se fizeres o bem, não serás aceito? Porém, se fizer o mal, o pecado já as aborta e o seu desejo será sobre ti. É isso que fala sobre o mal. Lá no começo da história, lá no Gênesis. Por parte dos que querem propor que qualquer religião salva. Nós estamos falando de salvação enquanto nos livrarmos do mal, seja neste mundo, seja... O mal está no coração de todos nós. O mal é o que nós pensamos e o que nós sentimos. É isso que temos que conduzir, o nosso coração. Seja no outro. Nós cremos que existe um mal e uma morte. Aqui, né? Cremos não, nós sabemos, né, que existe a morte, com certeza, e o mal, sim, nós acreditamos, porque o mal, ele é inegável. Nesta vida e na vida vindoura. Então, mas só que o mal não é uma entidade, não é uma virtude, não. O mal pode ser até, sim, um tipo de um poderio, mas não é uma virtude. Uma virtude similar à consciência humana. Não é uma virtude. Pode ser, é um exemplo, quer dizer, exemplo, é um impulso, é um estímulo, né? Mas não tem a consciência à altura do pensamento humano. Então, nós podemos nos salvar em qualquer religião dos males da vinda vindoura, da morte. A morte é o fim cabal da vida neste mundo. A morte é o seguinte, a morte morreu, acabou e se escafedeu, né? Quem tem filhos, quem plantou a semente, pode sim vagar sim, na essência dos seus descendentes. Né? Para quem não tem filhos, esse caminho não lhe cabe. Morreu, acabou a morte, e realmente eu penso que seja assim. Então, somente valerá a pena seguir alguém se este alguém me oferecer uma proposta capaz de dar um fim à morte. Ele tem que seguir alguém, se alguém fizer uma proposta que possa acabe com a morte. Seguir alguém, se tem que seguir alguém. Pô, será que não foi Deus que, por inspiração, inspirou os profetas, os escritores, a escreverem o enigma do mistério de Deus? Né? Agora, se você tem o livro, tem tudo que Deus deu ao homem, né, para compreender. Se você não compreende,
Aceitar o entendimento de outro é um grande risco, companheiro. É um grande risco porque você vai aceitar o Deus, o pensamento, a força, a existência do que outro acredita. Então, gente, você não pode esperar de que alguém faça por você. Só você pode fazer por você. Você pode fazer por muitos, por muitos. É. Você pode fazer por muitos, mas por você, só você pode fazer. Você já parou para pensar, vocês já pararam para pensar que tudo nesta vida, na realidade, é uma luta contra a morte? Porque... Eu penso que não, companheiro, penso que não, tudo na vida é uma luta contra a morte. Não. Até eu mesmo entendi que a morte é o estado primário. A morte é o estado primário, é onde não haverá pensamento, lembranças e tal. Agora eu te pergunto, companheiro, é o fim, né? A morte é o fim. Agora eu te pergunto, você que é vivo, você tem lembranças? Você lembra dos sentimentos? Você lembra quando você viu que estava presente? Você lembra quando você notou que existia? Né? Você lembra quando você estava sendo formado no útero da sua mãe? Você lembra quando você ainda era um espermatozoide que rodava no saco do seu pai? Né? Você se lembra? Você não se lembra. Então, a morte é semelhante ao princípio. Eu mesmo quando eu descobri que a gente morria, eu fiquei revoltado. Eu queria ser um aborto. Porque eu vim, não conheci, você. Aí de repente eu vi, lá morreu uma pessoa. Ela foi perguntar à minha mãe, o que aconteceu? Aí minha mãe falou, aí ela me ensinou que é a morte. Companheiro, eu fiquei revoltado, porque eu tinha gostado tanto da vida. Agora, eu apreciar a vida que eu não pedi. E agora eu descobri a morte. Que maldade, companheiro. Que sofrimento. Eu não queria ter nascido. Mas ao andar da carruagem, eu vejo o quê? Todos nós, dia a dia, tentamos nos afastar o máximo possível, não da morte, mas sim do sofrimento. A morte é o de menos. Companheiro, o preocupante é como morremos. Que a gente trabalha para ter o pão de cada dia, para ter o que comer e não morrer, para podermos ter remédios e na doença não morrer, para termos roupa e não morrer de frio. Se você é mãe e se preocupa com o filho que saiu de casa e não dorme enquanto ele não chegar, qual é a sua preocupação? Qual é a sua preocupação? A preocupação é o bem-estar do próximo, né, companheiro? Mas isso não significa morte, porque muitas vezes a pessoa prefere que o outro esteja morto do que sofrendo atrocidades que outros estão sofrendo. Tem quanta gente nesse mundo, companheiro, sofrendo atrocidades de carrascos, de guerra. Né? Quantos animais estão na mata sofrendo dores, porque inflamou as feridas das suas lutas, das suas vidas. Eles estão sofrendo quanta dor, quanto sofrimento existe. Algumas vezes, companheiro, algumas vezes, tem pessoas que em certas ocasiões ficam muito satisfeitos com a morte. A morte, em algumas ocasiões, é uma coisa que talvez seja bem-vinda. Assim, as últimas consequências, cá para nós. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Não é a morte? Que alguém... Não, é algum malefício, porque se for menina, pode ser abusada, estuprada, machucada, né? Talvez não morra, mas, poxa, é coisa terrível ela passar por esse sofrimento. Até mesmo um rapaz, ou então talvez um rapaz chega, tem uma direção errada, e os seus caminhos dão a uma situação de sofrimento, um erro, tal. Assim, a pessoa vai para o caminho errado e chega na frente, se envolve, se influencia com outros companheiros, com a ideia de outras pessoas, assim, seguindo outras pessoas, outros pensamentos. Assim que é. Não segue os pensamentos dos outros, não. Observe, segue o seu. E assim acontece. Muitas vezes a pessoa sai, os filhos desencaminham, e algumas vezes acontecem algumas coisas desagradáveis. Nem sempre, porque tem filhos que são exemplo.
e a preocupação do pai e da mãe é muito menos quando seus filhos são racionais, têm bom senso. Agora, os pais sofrem quando os filhos não têm a sensatez que deveria ter o animal humano. Convenhamos, a nossa vida na Terra é sempre uma luta contra a morte. Eu já penso diferente. A nossa luta é contra o sofrimento, o desgosto e a tristeza. Eu luto contra a doença para não morrer. Quando eu trabalho é para não morrer. Quando eu quero uma casa é para ter onde morar, me proteger das intempéries. Não, companheiro. Muitas vezes eu quis ter as coisas, mas é para servir a outros, não para mim. Eu fico contente, satisfeito de ter minha casa, porque eu tenho a minha casa. E na minha casa morou meu irmão e mora minha mãe. Né? E se precisar algum outro parente também, um teto, tem a minha casa. É para isso que eu construí a casa. Eu trabalho, ganho dinheiro, é para poder satisfazer a minha família, o meu redor. O trabalho é um tipo de escravidão moderna. Escravidão moderna. Eu gostaria de estar no sítio. Eu sou homem da mata. Eu sou homem do sítio, da roça. Eu estou na cidade por causa que eu tenho meus deveres com a minha mãe. Então eu penso que... Bom, cada um tem seus pensamentos. E não morrer. Nós lutamos todo dia contra a morte. A morte, ela só vai precisar ganhar. Eu só fiquei decepcionado com a morte em uma ocasião, que foi uma ocasião prolongada, né? Que foi no dia em que eu descobri que existia a morte. Primeiro eu descobri a vida. Primeiro eu descobri a existência. Aí eu olhei, eu vi, observei, conheci a vida. Aí de repente, conheci a morte. Uma vez. Nós ganhamos milhões cada dia de trabalho, de salário, de medicamentos, de doenças que superamos. São milhões de vitórias, né? Nós vamos tendo pequenas vitórias sobre a morte. Ela só vai precisar ter uma. No dia que ela... Engraçado, né? Não deveríamos ter tanta preocupação assim com a morte, sendo que, bom, pelo menos eles que são cristãos e acreditam em Jesus, né? Eles acreditam de que Jesus foi oferecido para salvar a vida deles, né? E Jesus veio para perdoar os pecados da humanidade. Se é assim, por que tanto medo da morte? Não confia no seu Deus que foi sacrificado para lavar o corpo humano, né? Salvar a alma do animal humano? Não confia no seu Deus? Para ganhar a luta, não haverá mais luta. Então, se não houver alguém que me salve da morte, ninguém me salva. Se você não se salvar, companheiro, ninguém te salva. Você pode salvar muitas pessoas, mas ninguém salva. Só você pode se salvar. Essa que é a verdade. Então eu vou olhar nas religiões e procurar em qual delas alguém venceu a morte. É isso que me interessa. Não. Olhar nas religiões e procurar delas em qual deles venceu a morte. Veja, Jesus não poderia ter vencido a morte, porque ele foi oferecido com sacrifício em resgate da vida da humanidade. Então, era a vida de um eterno, né, que dizem ser o Filho de Deus, depois dizem que é Deus. Né? Então, o preço do resgate era a vida, a existência, o estar presente de um eterno, né, a troco da vida de toda a humanidade. Né? Então, aquela vida se ofereceu, ele sendo uma, ele se ofereceu sabendo o quê? A sua vida seria para muitos. O preço da vida é a morte. Agora, se vocês dizem que ele ressuscitou, que ele levantou da morte, que ele foi, né, que está aí, que vai voltar, a dívida não foi paga. A dívida não foi paga porque o estar presente de um eterno não foi tomado. Então eu não sei por que vocês dizem que a dívida foi paga. E ainda dizem de que ele está vivo. Se vocês aceitam de que ele está, que ele é vivo, isso significa de que ele não pagou o valor de resgate.
pelo perdão, pela salvação da vida, da alma de toda a humanidade. Tem um valor. Porque o sacrifício de Deus é assim. É a vida de um eterno, de uma consciência presente, um estar presente eterno, a troco da vida de toda. Agora vocês não acreditam em seu Deus? Porque, olha, me oferecer benefícios para essa vida, bom, realmente, todas estão me fazendo propostas. Então, neste sentido, estão todas empatadas. Agora, eu lhe pergunto, de fundadores de religião, já que estamos falando de religiões e todas são fundadas humanamente, segundo a lógica globalista, todos ofereceram teorias sobre a vida e a morte. Promessas, assim como a política. A religião é como a política, faz a promessa. Mas eles morreram. E eu gostaria de saber qual deles voltou para testificar que o que falou e ensinou era verdade. Eu também gostaria de saber, companheiro, qual deles voltou para testificar de que é verdade o que ele está dizendo. Eu gostaria de saber qual deles voltou. Porque eu não vejo, eu já estou com em idade avançada, já estou virando um ancião e eu ainda não vi algum que tenha morrido e voltado. Porque do outro lado está a verdade, né? Então, Maomé morreu e o túmulo dele está na cidade de Medina, na Arábia Saudita. Então Maomé não foi assim tão influente quanto foi Moisés, porque, segundo o que está escrito na Bíblia, Moisés ele não foi tomado o corpo dele, não foi, nem a vida dele. O Moisés ele morreu em um lugar estranho para que não se encontrasse a sua ossada, para que o povo não fizesse idolatria pelo corpo, pela influência de Moisés. Isso até está escrito na Bíblia, que se o povo soubesse aonde está o corpo de Moisés, aí haveria culto e uma nova crendice popular. Se com esse Maomé não aconteceu sim, porque tem muitas pessoas ouvindo ali as suas orientações. Então, ele, bem dizer, como os outros, não morreu, porque se o pensamento fica ativo, quer dizer, esse é o nome daquela pessoa que adormeceu. Gautama, fundador do budismo, morreu e o seu túmulo está, se me falha a memória, no Nepal. Mas Jesus Cristo falou o que falou, fez o que fez, morreu. O seu túmulo está em Jerusalém e está vazio. Ele está vivo. Não significa nada, companheiro, porque segundo o que eu conheço da índole dos humanos, veja os nossos políticos. Quanta canalice eles são capazes de fazer. Antigamente não era diferente, companheiros. Alguma coisa aconteceu, alguma muvuca aconteceu ali, para que desse um impulso a essa crendice que vocês têm. Muito se deve ao que Paulo ensinou, não ao que o Jesus falou. Ou seja, ele entrou na morte e saiu dela, testificando que tudo o que... Então, ele testificou de que o sacrifício não foi pago, não foi efetuado o pagamento pela vida dos homens. Fez tudo o que falou e tudo o que ele vence a morte, está acima da morte. Então, minhas queridas e os telespectadores, eu sou cristão. Não é porque o cristianismo é mais divertido. Tá? Eu já estive numa religião pagã, como eu disse há pouco. Né? Eu frequentei o candomblé. Tem coisas mais divertidas no candomblé. Então, esse companheiro ele é influenciável. Ele já esteve em outras ideias, outros parâmetros. Agora, ele, de repente, já mudou os seus pensamentos. Ele é muito influenciável. Candomblé, viu? Alguém pode ficar escandalizado. Tem coisas mais divertidas no candomblé, mas eu não estou lá mais, não é porque lá é menos ou mais divertido, mas porque Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Eu tenho a Bíblia aqui.
os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Ele é um. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura alguma do que há em cima nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não farás imagem de escultura alguma daquilo que está nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus. Me diga, companheiro, a sua religião, seu povo, eles não se ajoelham diante de imagens, de ídolos, eles não se curvam aos ídolos, pois esse é o mandamento de Deus, companheiro. Agora tem também quando o sol pede o rei. Não vou falar isso, não, isso aqui já falei, né? Os 2 maiores mandamentos, a palavra de Jesus, está até em vermelho na Bíblia, porque diz que quando está vermelho é Jesus que está falando. Alguém pergunta para ele, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha o Jesus, aquele que você acredita, respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Segundo, esse é o primeiro grande mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento. Bom, agora as bem-aventuranças. Ele falou que a salvação é ter uma vida boa, uma vida agradável, uma vida próspera. É isso que ele diz, é isso que Deus quer para nós. Está escrito aqui com Deus. Bem-aventurado vós, pobres, pois vosso é o reino de Deus. Pobres. Bem-aventurado agora aqueles que têm fome, pois sereis fartos. Você tem fome? Bem-aventurados vós que agora chorais, pois a vez de rir. Você está chorando, você está triste. Folgai nesse dia, exultai, porque grande é o vosso galardão, pois fizeram o que seus pais aos profetas. Ai de vós, ricos, ai de vós, os ricos, pois já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os fartos, pois tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, pois lamentareis e chorareis. E ai de vós, todos quantos os homens de vós disserem o bem, assim faziam os seus pais os falsos profetas. Então, companheiro, o que é que você não faz que não esteja escrito ali? Né? Venceu a morte, e por isso eu não posso seguir outro caminho. Ele pode não ser o mais divertido, o mais legal. Muito pelo contrário, né, padre? Exatamente. Ser cristão nos exige muito. Olha, cristão, quer dizer, ser cristão é seguir, é obedecer o mandamento de Jesus. É isso que seria ser cristão, né? Exige muito, muito. É por isso que eu digo, companheiros, que tem pessoas que precisam de religião para que tenham, assim, para que seja contido os seus instintos animais, né? Porque, veja bem, se obedecer os mandamentos, os desejos e a vontade de um homem que só quer só o bem, que dificuldade há, companheiro? Quem diz que é difícil seguir, obedecer a Jesus, é porque não tem o sentimento que Jesus tinha em seu coração.
porque você obedecer, porque quer agradar a Deus, isso não agrada a Deus. Seria mais legal estar lá, né, e conformado com a pessoa que eu sou. Estar lá inconformado com a pessoa que eu sou, inconformado com o que eu sou. Estar lá. Não, e agora ele está conformado com o que é? Eu ouvia muito no candomblé discursos assim, olha, você é o que é, porque... Nós somos o que somos, companheiro. Nós somos os nossos dias que escrevem o nosso nome. O seu santo de cabeça, o seu orixá, a sua divindade regente, ela guia a sua cabeça para você ser desse jeito. Uma espécie de fatalismo. E no cristianismo eu ouço o tempo todo, não, você precisa deixar de ser o que é. Então, se para poder seguir o bom caminho, né, obedecer os bons mandamentos, você precisar de deixar de ser o que é porque com certeza você não tem os pés nos bons caminhos e nem os bons mandamentos no coração. É por isso que eu sou contra a mentira, o engano das religiões, mas em algumas ocasiões eu reconheço de que é necessário ter esse tipo de coisa para poder conter um instinto maléfico que os seres humanos têm. Porque nas religiões, nas igrejas, está o maior número de perversidades, de perversos dentro da igreja, lutando para poder escapar do castigo, do fogo eterno no inferno. Você tem que se tornar Jesus. Eu preciso... Lá era mais confortável, sabia? Amigo, você não tem que se tornar Jesus. Você tem que ser Jesus. Se você se tornar Jesus, você não tem nenhum, como diz na Bíblia, galardão. Você tem que ser Jesus, não tornar. Não fazer porque ele quer, porque ele pediu, porque para agradar a ele. Faça por você. Você agrada ou desagrada a ele. Era mais agradável aquele discurso. Eu estou aqui, eu sou cristão, porque Jesus é Deus. Aí, tá vendo? Outra coisa, hein? Jesus é Deus. Veja bem, lá no monte, lá nos 10 mandamentos, Deus falou, eu sou o único. Não há outro além de mim. Quem venceu a morte, entende isso? E porque não há outro caminho. Então... Sim, há outro caminho, sim. Opa, por que não? Nós não temos uma candeia acesa dentro de nós. Nós não temos a capacidade de conhecer, aprender, descobrir. Há sim outro caminho. Você é um caminho. Você é um caminho. Você é um caminho. Mas para você. Para você. Eu sou um caminho para mim. E cada um é um caminho para si mesmo. Só que você pode ajudar muitas pessoas a encontrar os seus caminhos. Mas você nunca vai poder se achar no caminho dos outros. Seu caminho é o seu caminho. E cada um de nós é o seu caminho. Ou Jesus era louco, ou ele estava certo. Não é bem o Jesus. O problema é o povo. A gente conhece. Se eu contar as histórias... eu sei muitas coisas e eu falo com propriedade, porque eu tenho experiência naquilo que eu estou falando. A Rádio Peão aumenta as coisas. Não é do jeito que te ensinaram. Que se ele estava certo, nós não nos pertencemos. Nós pertencemos a ele. Isso é seríssimo. Bom, se nós pertencemos a alguma coisa ou a alguém, nós com certeza pertencemos àquele que nos deu. E não àquele que está tomando. Porque ele está pedindo a nossa vida. Jesus, o Cristo, ele está pedindo a nossa vida. Mas teve um primeiro que deu a vida. Essa vida que nós temos e que alguns querem dar para um outro. Que não é Deus. Aquele que nos deu a vida, ele não a pediu de volta. Não dá para nivelar Jesus aos outros fundadores de religião, não dá para... Bom, Jesus está muito escondido, camuflado, atrás dos mandamentos de Paulo. Os evangélicos, os religiosos, eles só obedecem Paulo e não a Jesus. Bom, companheiros, eu acho que, por enquanto, é isso mesmo que tem a dizer.